Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Eu acho linda, a igreja está maravilhosa. Eu tenho que fazer alguns elogios. Alguns já sentaram, não tem problema, mas quero fazer alguns elogios aqui. Que toda vez que venho eu fico muito impressionado com tudo que Deus tem feito aqui na Igreja da Aliança em Realengo. E vocês assim estão caminhando de uma forma muito maravilhosa. Eu vejo novas faces, são pessoas recém-chegadas, mas eu quero louvar a Deus porque os que estavam não saíram. Isso é aliança, porque tem igreja que está cheia, mas de um revezamento. É uma rodoviária, está sempre cheia de gente nova. E aqui vocês permanecem. Esses dias o pessoal me fez chorar, porque me fez voltar lá atrás, quando eu comecei a igreja com 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, contavam, eu e a Nilda estávamos juntos. Desses 15, 7 não frequentavam a igreja. E os outros, todos tinham problemas graves. E hoje ali a gente foi cuidando. E eu tive o privilégio de ganhar a alma para Jesus, batizar, casar, apresentar o neném, batizar o neném depois, que ficou grande. E agora eu vou casar a criança. Assim, é um relacionamento duradouro. Isso é alegria, isso é bom. E eu queria muito que vocês entendessem a importância, porque só mantém relacionamento prolongado pessoas que são fortes na conduta. Porque na longevidade do relacionamento a gente tem algumas barreiras, algumas dificuldades, algumas decepções. Mas se o nosso amor for mais forte do que isso, a gente vence tudo isso. Amém? Espírito Santo, fala conosco agora. Nós queremos tanto ouvir a Tua voz. Oh meu Deus, muito obrigado, porque nos reunimos em Teu nome. Como sempre digo, congregar é coisa de gente ocupada e que preferiu a Tua presença. E nós preferimos a Tua casa, a Tua presença. Então fala aos nossos corações, mexe nas nossas, imprima em nós o Teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso, diga: Deus, fala comigo. Eu quero sair daqui diferente para a Tua glória. Amém? Diga a 3 pessoas: se prepare, porque Deus vai fazer algo em você. Isso, se assente. Conferência O Propósito de Deus. Eu já quero estar com vocês no texto de Isaías capítulo 55. Já abrem Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse texto, aparece a palavra pensamento 4 vezes nesses 2 versículos. Já começa dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E depois, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Todas as vezes que aparece a palavra pensamento aqui, no original é propósito. Então eu vou traduzir os versículos para a gente aqui. Vamos lá. Porque os meus propósitos não são os vossos propósitos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus propósitos mais altos do que os vossos propósitos. Isso quer dizer que existem propósitos humanos e o propósito sagrado. Isso quer dizer então que eu posso ter um propósito
particular, diferente daquele que é o propósito divino, sagrado e a proposta de Deus para a minha vida. Só que, o que é melhor? O que eu quero fazer ou o que Deus quer que eu faça? O que é melhor? Você andar na sua vontade ou na vontade dele? Em primeira situação, a gente pode julgar melhor o que nós queremos, mas Deus está vendo além da curva. Ele vê além da montanha, ele vê do outro lado do obstáculo, ele vê além do gigante. Então eu preciso permitir que o propósito de Deus prevaleça sobre mim. A palavra propósito também significa desígnio ou planejamento. A palavra propósito também pode ser projeto. Então eu preciso colocar a minha vida nos projetos de Deus. Eu vou usar até no singular. Eu preciso colocar a minha vida no projeto de Deus. Diga assim: eu vou colocar minha vida aonde? Quando eu coloco no projeto de Deus, algumas coisas minhas têm que ficar para trás. Quando eu coloco minha vida no projeto de Deus, significa que o projeto dele é maior do que o meu, o projeto dele é muito melhor do que o meu. E aí as coisas começam a acontecer. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que têm um propósito seu, mas encaixado com o de Deus. Agora, quem é servo de Deus, meu irmão, não adianta. Ele só será feliz se ele estiver andando dentro da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está aqui. E eu fico imaginando Deus olhando para você e para mim e querendo prevalecer com o propósito dele sobre nós. Não no sentido de nos vencer, mas no sentido de nos projetar. Porque, gente, quem que pode vencer o nosso Deus? Ninguém. Mas a própria Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então eu posso colocar uma barreira para Deus ou derrubar essa barreira. E nós hoje vamos entrar num propósito de Deus. Nós vamos permitir o prevalecer de Deus em nossas vidas. No nome de Jesus, para a glória dele. Olha, gente, falando de propósito, olha que coisa linda. De vez em quando vocês quiserem glorificar Deus, dar um aleluia, fazer alguma coisa. Olha o vácuo, não pode ter vácuo no nosso meio. Vocês lembram do vácuo? Vocês lembram do vácuo? Se um irmão aplaudir, você não vai deixar ele passar vergonha, né? Se ele der o glória, você fala amém. Se ele falar amém, você dá o glória. Aí, ó, tem gente que ainda não entendeu, mas tem gente que já pegou já. Não pode ter vácuo no nosso meio, não. Qual o propósito de Deus para Noé? Fazer uma arca e salvar a humanidade. Qual o propósito de Deus para Abraão? Gerar uma nação que fosse o povo de Deus, o povo que representasse ele na terra. Qual o propósito de Deus para Davi? Ser o homem segundo o coração de Deus e o rei, um líder conforme a vontade de Deus. O propósito de Deus para Jeremias, mostrar através de Jeremias todo o plano dele para uma nação que estava cercada e totalmente condenada. Qual o propósito de Deus para Isabel? Gerar o que prepararia o caminho do Senhor. Qual o propósito de Deus para Maria? Gerar o Salvador nessa terra. Agora olha para mim, se você tiver de viajar, quem tem filho pequeno aí? E tiver de deixar o seu filho porque a sua viagem aconteceu algo, você vai ter que ficar 3 meses, 90 dias fora do seu estado. Mas não pode levar seu filho, você tem que deixar com alguém. E você tem 3 opções, mas melhor, vamos diminuir. Você tem 2 opções. Uma pessoa que se apresentou para ficar com seu filho tem um passado suspeito. Ele já foi um abusador, não é mais. Ele foi preso por pedofilia. Durante o período que ele usou aquela tornozeleira linda que enfeita a pessoa, ele conseguiu fugir, mas foi capturado. O passado dele é tranquilo. E a outra opção é uma pessoa que se preparou, cuida bem, e o histórico é legal, tem um amor por criança. Você vai deixar com quem?
Mas esse outro já mudou de vida. E aí, você vai deixar com quem? Mas o ex que lá, entendeu? Também ele tem orgulho. Além de tudo isso, ele não é orgulhoso. Você está ligado do orgulho agora atualmente, né? Qualquer coisinha é orgulho gay. Aí você vai deixar com quem seu filho? Oi? Claro que é com a segunda opção, meu santo. O cara pode ter um presente agora muito abençoado, mas você vai deixar o seu filho. Agora você imagine bem. Essa parte me faz até chorar. Porque um dia Deus teve que pegar o filho dele e achar uma pessoa na terra para poder ser o pai do filho dele. Tinha gente com dinheiro, tinha gente com condições, tinha gente influente, mas ninguém tinha um coração como o de José. E Deus então escolheu José, um homem que não tocou em Maria, que respeitou a Maria, um homem que, quando ele deu a esquisitice lá dela aparecer grávida, ele resolveu assumir a culpa, começar a pequena empresa dele, a marcenaria, lá do outro lado, e sair dali mal falado por todo mundo. José fez o filho e foi embora. Ele resolveu carregar isso consigo para poder não gerar mais problemas para Maria. Esse é o cara. Esse é o cara para cuidar do Filho de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus teve que aprender a obediência. Aprender com quem? Pastor, mas ele teve que aprender a obediência. Tinha, sabe por quê? A obediência é assim, ó. Se alguém manda, eu obedeço. Ok? Mas quem obedece? Quem é sujeito a uma autoridade. Ok? Não, Deus está lá no céu, fez tudo. Quem é a autoridade que vai mandar nele? Ele não sabia o que era obedecer. Mas ele se fez homem. E teve que aprender a obedecer. Esse Deus nosso é muito maravilhoso, irmão. Porque para cumprir um propósito, ele vira gente para poder salvar a gente. Ei, aí ele escolhe o José e coloca lá. Qual era o propósito de Deus para José? Cuidar só do Redentor. Cuidar do Filho de Deus. Ele cuidou tão bem cuidado que ele some da história. Certamente morreu. E eu falei, meu Deus, por que um cara tão top desse morreu? É porque, irmãos, ele pegou Jesus no colo. Ele deu mamar. Ele ensinou o ofício. Para ensinar uma profissão a alguém, tem que se gastar tempo com a pessoa. Ele ensinou. E Deus é tão bom que tirou José dessa terra antes de Jesus ir para a Via Dolorosa, que ele não ia aguentar, ele ia interferir naquela parada. Ele ia entrar lá, falou, não. E aí Deus tirou ele antes, porque ele cuidou. E se Deus tiver um propósito entregar para você cuidar, você será digno para isso? Porque para José, Deus entregou Jesus, para você ele pode entregar um ministério. Para José, Deus entregou Jesus, para você ele pode entregar o ministério da evangelização. Para José, ele entregou Jesus, talvez para você, porque ele já tem Jesus no coração, mas talvez ele queira entregar um serviço, um trabalho, um ofício, algo para você fazer na igreja. Será que ele pode confiar em você? Escute aqui, Billy Graham. Olha só, Billy Graham, ele ganhou, está aqui anotado, 2,5 milhões de vidas para Jesus. 2 milhões. Irmão, sabe o que é 2 milhões de almas? 2,5 milhões de pessoas entregaram a vida a Jesus por causa de Billy Graham. Billy Graham era um evangelista, ele não era nem chamado de pastor, influenciou presidentes, no plural, nos Estados Unidos, como sendo um conselheiro espiritual. Billy Graham era um cara que ele, quando reunia a equipe dele, ele ia evangelizar e fazer apelo para alguém entregar a vida a Jesus. Em um jantar, com toda a equipe dele, de pastores, de tudo, ele acabou de falar da palavra e falou, fechem os olhos, porque eu vou orar e fazer o apelo. E aí as pessoas, alguns questionaram, falando perto do outro ainda com os olhos fechados. Não é possível que ele vai fazer o apelo aqui. Só tem crente.
E o Billy Graham disse: olha, se você quer receber o Redentor, o Salvador, vem aqui, eu quero orar por você. E aí a pessoa, não acredito. E aí ele falou: obrigado, Deus, pelas vidas que se converteram. Quando o pessoal abriu os olhos, os garçons tinham tudo aceitado Jesus. Ele era um evangelista, irmão. O propósito dele era evangelizar. O nome dele marcou, ele marcou a história como o maior evangelista do século passado. Mas em algumas viagens, em algumas situações, ele preferia fazer a vontade dele. Mas ele matou a vontade dele, a preferência dele para fazer de Deus. Em algum momento, era melhor para ele, como homem, fazer as coisas dele. Mas ele abriu mão para fazer de Deus, ele andou no propósito de Deus. Por isso foi o maior evangelista do século passado. Você já ouviu falar no nome Mordecai Han? Já ouviu falar esse nome? Então, Mordecai Han, ninguém fala dele. O Billy Graham é um nome conhecido na história. Mas o Mordecai Han, eu fui pesquisar sobre esse cara. Sabe por quê? O Mordecai Han era um cara que estava na faculdade, na universidade, quando o Billy Graham era jovenzinho, curtindo a vida. E esse Mordecai Han foi o que ganhou o Billy Graham para Jesus. Mordecai Han pregou o evangelho. Alguns jovens aceitaram Jesus, e dentre eles o Billy Graham. Mas o nome de Mordecai quase não aparece. E eu falei: quem ganhou o Billy Graham para Jesus? Eu tenho mania de pesquisar essas coisas. Aí bateu lá no Mordecai Han, e eu falei: meu Deus, o Senhor tinha um propósito. O nome de nenhum outro que foi ganho por Jesus por Mordecai Han aparece, só o Billy Graham. O propósito de Deus para o Mordecai era ganhar o Billy Graham. E com o Billy Graham, ganhar 2,5 milhões de pessoas. E com você, ele vai fazer alguma coisa também. Ele fará alguma coisa na sua vida também. Meu Deus, irmão. O Mordecai cumpriu a missão dele. E o Billy Graham cumpriu a missão. Cada alma ganha por Billy Graham tem um crédito lá no Mordecai. Quando a gente sabe qual é o nosso propósito, a gente não gasta tempo com aquilo que não é para a gente fazer. O que tem de gente ocupado com aquilo que não deveria fazer, meu Deus, é muita gente. Certa vez, olha o que está na Bíblia, talvez vai ser projetado aí para você, mas olha o que está na Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 em diante. Vou ler no final do verso 19. Quem és tu? Perguntaram para João Batista: quem és tu? Mas ele tinha um propósito, ele andava no propósito de Deus, ele não andava na vontade dele, andava no propósito. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu ele: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Oh, gente, sabe o que é isso? Ele sabia quem era, então ele não gastava tempo com aquilo que ele não era. Ele sabia, irmão, a profecia de Isaías só cabia uma pessoa naquela profecia. Ele falou: eu sou esse cara. O propósito de Deus para mim é ser o cara que prepara o caminho do Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele E ele cita a profecia de Isaías. Agora é interessante. Tu és Elias? Não. Tu és profeta? Não. Tu és o Cristo? Não. Quem é você? A voz que clama no deserto. Ele sabia, só tinha uma vaga. E tem uma vaga que é sua. Não, eu vou tentar. Tem uma vaga que é sua. Tem um propósito de Deus, tem uma vaga que é só sua. O problema é que a gente trabalha fora da vaga que é a nossa. Aí não marca a história. João Batista tem um propósito: preparar o caminho para o Senhor. E ele fez isso porque ele estava no propósito. E olha, quem anda no propósito de Deus não gasta tempo à toa. Quer ver? Não vou nem abrir aqui não. Vai. Lucas capítulo 1, um versículo. Um único versículo. Lucas capítulo 1,
Olha o que diz o último versículo do capítulo 1, versículo 80. O menino, o João Batista, crescia e se fortalecia em... Ele tinha que andar em espírito para cumprir o propósito. Crescia e se fortalecia em espírito. E viveu. Ele o quê? Ele não esteve, ele não passeou, ele viveu aonde? Nos desertos, plural, até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Desde pequenininho sumiu João, ia procurar, estava no deserto. Por quê? Eu tenho um propósito. Eu sou a voz que clama no deserto. Ficou adolescente, todo mundo, vamos dar um rolê aí, cara. Ele falou, vamos lá, eu vou dar um rolê no deserto. Por quê? Eu sou a voz que clama no deserto. Rapaz, mas depois você vai para lá, seu ministério vai começar lá na frente. Irmão, tem que treinar, né? Porque eu tenho que treinar, deixa eu ir para lá. Aí vem uma menina, chama ele, João, tô gostando de você. Mas você vai para o deserto comigo? Eu não, então tchau. Porque o propósito é, nada desviava o João do propósito, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Quem vive o propósito não gasta tempo, não se desvia. Ele desde criança sumia, era deserto. Tinha que tomar conta, no plural. A família viajava para um local, deixava ali no quintal, cadê o João? Deserto. Tinha que achar ele no deserto, irmão, porque ele não ia para o deserto, ele vivia nos desertos. Bom, se eu sou a voz que clama no deserto, eu tenho que ir para o deserto. Isso aqui me marca muito, porque mostra quando uma pessoa está vivendo o propósito, ela não se desvia por nada. Irmãos, eu tenho mais de 20 anos pregando a minha palavra. Mais de 20 anos pregando aliança. E quando eu abro a Bíblia, eu consigo ver ainda alguma coisa nova. E prego as coisas que pregava há muito tempo como se fosse a primeira vez. Porque eu tenho um propósito. Eu não vou desistir, vou continuar pregando aliança. Só que quem tem um propósito a decidir, quem tem propósito não tem problema em servir, gente. Eu falei com vocês que um dos meus, de uma equipe que a gente montou para rodar, alguns pastores foram à Coreia. Eu até nem fui, mas esses pastores foram à Coreia, voltaram e começaram a falar comigo de algumas coisas. Eles foram na igreja do pastor David Young-Shu. Ele tinha um propósito, porque o pessoal fala assim, da noite para o dia. Fulano cresceu da noite para o dia. Olha, fulano venceu da noite para o dia. Quem já ouviu isso? Então, o Billy Graham, ele tinha 18, o David Young-Shu, ele tinha uns 18 anos quando pregou em cima de um caixote numa praça para um pequeno grupo de pessoas. Aí ele foi dormir, 50 anos depois ele acordou com 1,5 milhão de pessoas. Da noite para o dia, dormiu uma noite lá, 50 anos depois ele acordou com 1,5 milhão de pessoas na igreja dele. Então quer dizer que da noite para o dia tem um processo. Quem tem um propósito, ele obedece o processo. Ele obedece o processo, ele não desiste porque está difícil, não desiste porque está demorando. Meu propósito é esse, eu vou continuar e pronto, e a coisa acontece. Aí meu Deus do céu, meu Deus. Lá na igreja de David Young-Shu, esses pastores viam culto de 1 hora, enchendo de gente. Aí quando termina o culto, sai e rapidamente enche de novo, começa outro culto. E aquela multidão, e eles falaram, não, esse pessoal está enganando a gente, não pode. Eles são tudo iguais. Eles estão entrando, saindo por uma porta, entrando pela outra, sem enganação. Próximo culto, quando acabar, eu vou sair junto para ver. E alguns pastores concordaram com essa ideia. E quando saiu todo mundo, eles foram naquela marcha, não me segura que eu vou. E aí, o bom que vocês pegam a senha rapidinho. E quando chegaram do lado de fora, eles ficaram impactados, porque a rua estava cheia de gente para poder entrar, e começaram a entrar, e eles impactados, ficaram paralisados, vendo uma multidão saindo e uma grande multidão entrando. Quando esvaziou tudo, parou uma limusine. Meu Deus, eles falaram, esse cara deve ser um alto empresário aqui. Deve ser um homem muito bem sucedido. Aí o chofer abre a porta lá da frente, dá a volta aqui atrás na limusine, abre a porta, um indivíduo sai de terno, pega na mão do chofer, dá um comando para ele lá em coreano, ele sai com a limusine e esse senhor entra. E essa equipe de pastores resolveu acompanhar. Vamos ver o que ele vai fazer, onde ele vai sentar, se ele é um dos pastores, se ele é um empresário, vamos ver. E aí entraram pelos corredores da igreja. E ele de repente entrou numa portinha lá e fechou. Aí o pessoal ficou do lado de fora, será que é um escritório? O que é aquilo? Aí daqui a pouco ele saiu com a roupa de diácono. O terno não estava mais nele. Aí eles,
vamos acompanhar ele, é um diácono da igreja. Aí foi indo, ele entrou numa outra portinha menor e saiu lá de dentro com vassoura, rodo, balde e pano. Aí eles resolveram continuar acompanhando. E ele não foi pro culto, não. Ele entrou no banheiro e estava desentupindo vaso, porque o pessoal, assim que desse o intervalo do culto, ia usar. E ninguém estava lá no banheiro porque estava tendo culto. E ele estava desentupindo o vaso para as pessoas do outro culto. Porque quem sabe que nasceu para servir não tem crise em limpar para os outros. Ele tinha um propósito. Esses dias eu cheguei na igreja e eu fiquei muito impressionado, porque eu vi uma irmãzinha, sempre que eu vejo ela está varrendo a igreja, tudo, e nem botaram ela na escala. Eu falei, querida, vou colocar você no negócio. Eu não sabia. E ela, não, pastor, eu tenho o maior prazer de servir. Eu gosto de varrer. Sabe qual é a minha alegria, pastor? É do pessoal dobrar o joelho e quando levantar, eu ver que não ficou marcado na calça, que não tem poeira. Essa é a minha alegria. Deixa eu aqui. Eu falei, não, irmão, então vai varrer. Deixa Deus te usar aí. E depois eu fui saber que ela é uma médica. Mas mais que isso, ela é médica e ela é dona de uma empresa que tem centenas de funcionários. Mas o prazer dela na igreja é varrer a igreja. Porque ela descobriu, essa vaga de varrer é minha. Essa vaga de varrer é minha. Você está entendendo? Porque quem tem um propósito não tem crise. O problema é que tem gente que entra e eu não posso ficar só varrendo. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para a sua família? Qual o propósito de Deus com o seu trabalho? Qual o propósito de Deus no seu ministério? São perguntas que a gente precisa resolver. A gente precisa colocar isso aqui de uma forma que a gente consiga ter respostas para essas coisas. Senão a gente vive um looping. Não vai a lugar nenhum, só fica repetindo algumas coisas e aí não sabe por que minha vida não vai e não desata. É porque não está no propósito. Noé trabalhou na arca, o propósito dele é fazer a arca. Se o Abrão fosse fazer a arca ia dar problema, o Abrão tinha que fazer filho, hein? Então tem cada um no seu propósito, irmão. Meu Deus do céu. Oh, gente, a palavra de Deus é muito linda. Ei, Jesus, olha aí, vamos continuar aqui que tem negócio pra gente, vamos lá. Peraí, deixa eu voltar aqui que vai ser melhor. Pronto. Você sabia que tem propostas que tiram você do propósito? Existem. Olha só, Adão estava de boa no jardim e o propósito de Deus é: Adão, governe, domine, cultive, guarde o jardim, eternidade, goze de tudo, só não mexe ali. Aí o propósito de Adão era ser o governador do mundo, do planeta, andando na vontade de Deus, o propósito. Mas aí um dia a serpente resolveu falar e ela sugeriu uma proposta: por que não come? E a avó falou, porque Deus falou para não tocar. Não é bem assim. Quem já ouviu isso? Não é bem assim que Deus diz. Quem já ouviu assim? Ele sabe. Tem gente que para poder desmerecer o que você falou, fala, não, ele falou isso porque ele sabe que não é bem assim. Olha a serpente, não é bem assim. Porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E ele quer botar vocês abaixo aí. Então, não tem problema nenhum. Aí a Eva seguiu a proposta, abandonando o propósito. Pegou, comeu e deu para o Adão da proposta. E Adão saiu do propósito comendo. Palavras de Deus para Adão: Adão, porque você ouviu, meu Deus do céu, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher desobedecendo o que eu mandei, a terra será amaldiçoada por sua causa. Porque quando a gente abandona os propósitos, a gente traz maldição. Porque quando a gente abandona o propósito, as maldições ficam evidentes. Nós não podemos, meus amores, meu Deus do céu, esses são os amores mesmo, meu Deus.
O deslocar é tão importante, né, gente? Eles não são aquele pertinho. Meu Deus, eu vou beijar vocês já já. Vamos lá. Então, quando eles deram ouvidos à proposta, eles abandonaram o propósito, resultado, maldição, morte. Dificuldades. Querido, toda vez que você não estiver no propósito de Deus, você está ouvindo serpente. Porque o propósito de Deus, a voz dele te dá direção, te dá vida. As propostas que te tiram de lá vão trazer maldições e morte. Eu preciso colocar minha vida dentro do propósito de Deus e pronto. Plano de Deus, desígnio de Deus, vontade de Deus, é lá. Só que a minha carne perde o contrário. Ei, as pessoas que estão perto de mim podem falar apontando outra direção, mas ninguém me tira do meu foco. Ninguém me tira do meu foco. Porque se Deus me separou para ser a voz da aliança, eu vou falar de aliança, eu vou profetizar aliança. Aí de vez em quando vem um e fala, não faz assim, porque as pessoas vão ficar tristes com você. Eu não estou atingindo ninguém. Uma vez eu estava pregando falando mal do diabo. E a pregação é, o diabo não presta. Aí tinha um vizinho do lado de fora da igreja que ouvia, a igreja era lá em Gera-Serra. Ele era um bom vizinho, mas um bom vizinho, só não era crente. E ele sempre comentava a respeito das pregações, conversava comigo, eu ganhei, até batizei a filha dele, o filho também. Eu acho que ele morreu sem ser batizado. Mas aí, vamos lá. Mas aí, quando chegou, acabou o culto, eu fiquei lá apertando a mão dos irmãos, pegando o neném no colo, que alegria. Ele estava me esperando lá. Atravessei a rua, falei, e aí, tudo bom? Poxa, você não foi no culto? Ele falou, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei, o que foi? O senhor falou tão mal do diabo hoje. Eu falei, o que é isso? Ele falou, tadinho, pastor. Eu falei, aí Deus me deu uma, sabe aquela palavra de sabedoria? Eu perguntei assim, cara, você é algum parente do diabo? Cruz credo, pastor. Então deixa pra lá. Pronto, acabou. Porque se fosse parente, justificava defender, né? Mas não é, cara. Deixa eu falar mal dele. Irmão, não adianta. Oi, olha aqui pra mim. O dia que eu sair do propósito é o dia da queda. Por que tem muitos sacerdotes caindo? Porque deixaram o propósito em nome da proposta da própria carne de outras pessoas. Não! Você tem que andar no propósito de Deus e não haverá maldições na sua vida. Levanta a mão e glorifica. Não haverá maldições na sua vida se você andar no propósito de Deus. Olha para a Bíblia. Em Números, no capítulo 14. Oh, meu Deus do céu, é hoje. Números capítulo 14, verso 1 diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E quando aparece exclamação, significa ênfase, grito. Então vou repetir aqui só para você entender. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para que caiamos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para onde? De onde Deus tirou esse povo? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Deus tirou o povo de lá. Deus tirou você do mundo. Eu não consigo entender, crente, que Deus tira o cara do mundo e o cara quer voltar para o mundo. Deu ovo de solitária na cabeça. Só pode ter dado um problema sério. Problema de cabeça, irmão. Deus tirou você do mundo. Para que você vai voltar para lá? Ah, pastor, porque a vida de crente é difícil. Você não viu como é no inferno. Verso 4. E diziam uns aos outros. Peraí, olha para mim. Porque assim, tem proposta que é assim, ó. Todo mundo está sofrendo, aí entende que a voz da maioria é a voz de Deus. Voz do povo é a voz... Não, irmão. Voz do povo é do povo, de Deus é de Deus. Olha a escolha que a gente fez aí para governar o Brasil, aleluia. Trem estranho. Misericórdia. Você entende? Então nem sempre a voz do povo é a voz de... Não, a voz
De Deus é de Deus, não vamos botar a culpa na escolha. Aí o povo levanta, fala, tomara, por que não trouxesse para esse deserto aqui? Melhor ele ter morrido lá. Oh, meu Deus do céu. E agora a proposta, voltar para o Egito. Olha só, verso 4, isso é muito forte, irmão. Diziam uns aos outros, tem que começar por alguém. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Cara, não tem explicação. Quando a pessoa anda fora do propósito, ela fica biruta, é doida. Comer carne de porco crua e dá esse problema. Porque olha só, presta atenção, olha, pensa comigo. Deus manda 10 pragas, tira o povo, 3 milhões de pessoas de lá, coloca uma coluna com uns 80 quilômetros de largura, portal de Deus no céu, na terra, guiando o povo debaixo de poder. Moisés bate na água, o mar abre em 2 paredes, eles passam ali. 3 milhões de pessoas tomam água de uma fonte onde Deus pela primeira vez foi chamado de Deus que cura. Chegam ali em Refidim, as palmeiras e as fontes, eles chegam em Refidim, tem os descansos e Deus dá grande vitória. E esse povo, depois de tudo isso, ainda come do maná. Eles, meu Deus do céu, e a Bíblia diz que tinha uma rocha espiritual que os seguia e a rocha era Cristo. Irmão, presta atenção, o apóstolo Paulo diz assim: havia uma rocha espiritual que os seguia e a rocha era Cristo. Deixa eu só te explicar isso. 3 milhões de pessoas andando no deserto e não tinha lençol freático. A água jorrava de uma rocha para 3 milhões de pessoas beberem, para lavar roupa, encher seus cantis e os animais beberem. Aí a nuvem moveu. Aí a nuvem move, todo mundo vai andando de boa, andando ali, pai, tudo e tal. Lá na frente, quando a nuvem para, talvez uns 30, 25 quilômetros, beleza, eles armam um acampamento. E aí tinha outra rocha jorrando água. Aí um cara falou pro outro: velho, oi, aquela rocha não parece a outra que estava lá atrás? Parece, né? Mas não é ela não, que a rocha não anda. 40 anos, a mesma rocha jorrava água, a rocha era Cristo. E esses birutas resolveram voltar para onde Deus tirou eles, porque estavam ouvindo propostas para sair da direção de Deus, e ainda me inventa de levantar um capitão para levarem eles para longe da coluna de fogo da noite, que esquentava o povo do frio, para longe da coluna de nuvem de dia que aliviava o calor do deserto. Um capitão que os levasse para fora da vontade de Deus e para longe da arca da aliança. Um capitão que os levasse para territórios fora da vontade de Deus, onde não tinha comida, maná. E como que eles iam atravessar o mar mesmo, hein? Ei, quem sai do propósito de Deus fica doido. Não tem como viver não, irmãos. Ia sair a morrer. Mas eu costumo dizer que tem gente que quando está fora do propósito, eu troco essa palavra aqui um pouquinho, mas não é mexer, é só para mexer, tá? Tem gente que quando está fora do propósito, vamos levantar um capetão para poder, só pode ser um capetão, irmão, para poder guiar, porque é guiado pelo capetão. Olha para o seu vizinho e fala assim: quem anda fora do propósito faz doideira. Fala para outra pessoa: quem anda fora do propósito faz loucura. Ei, diz assim: Deus, hoje eu aprendi que se eu não estiver no propósito, eu começo a ver ilusões. Como que esse povo ia viver? Como? Querido, Deus tirou você do mundo, você é uma nova criatura. Deus tem um propósito para você na casa dele. Tem crente aí, pelo amor de Deus? Deus resgatou você e ponto. Andar no propósito não é andar na nossa vontade. Deus tinha um propósito: resgatar o povo.
Aí alguém diz: pastor, mas se um cara for bonzinho, ele não vai para o céu? Vai não. Ele pode ser bonzinho e ir para o céu se ele entregar a vida a Jesus. Mas é tão bom. Deixa eu te explicar. Se ser bom salvasse, Deus não raciocinou direito. Para que mandar Jesus morrer? Era só eu ensinar: sejam bonzinhos e vocês virão para o céu. Não. A salvação tem que passar pela redenção. Quem é salvo tem que ser redimido pelo sangue. E ele veio com um propósito. Aí quando chega no Getsemane, quem tem propósito, irmão, não recua. Quem tem propósito não volta atrás. Jesus está lá, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que disse: agindo eu. Ele estava no Getsemane. E no Getsemane a galera veio com um pau, com espada, e falou: eu estive no meio de vocês o tempo todo, por que vocês estão pegando isso aí? A quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E ele disse: sou eu. Quando ele falou sou eu, a Bíblia diz que todos, não são alguns, todos recuaram e caíram. Todos caíram. Que é isso? Não sei, algo me empurrou. É a voz do Todo-Poderoso, meu irmão. É a voz do Todo-Poderoso. Mas todos, atenção, todos que perseguiram Jesus caíram. E eu quero dizer, isso continua acontecendo. Todos os perseguidores vão cair. Todos caíram. Ele podia naquela hora vazar. Porque que isso? No escuro, irmão. Saia fora ali pro meio das oliveiras. Pronto, acabou. Vamos lá, galera. Vamos reunir ele de novo. Não, mas ele ficou. O pessoal levantou, não entendi nada. E ele está aqui, ó. A quem vocês buscam? Já falei, sou eu. E ele entregou a vida. Mas a oração dele é linda. Porque quem tem propósito não recua nem diante dos seus próprios sofrimentos. Porque quem tem um propósito, ele trabalha por um projeto que é maior do que a própria vida dele. E ele disse assim: pai, eu não quero sofrer, todavia seja feita a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas Senhor, é a tua vontade. Isso mostra pra gente que andar no propósito de Deus não significa mar de rosas. Exigirá de nós algum tipo de sacrifício. Mas quem está no propósito entende que o que a gente faz é maior do que a nossa própria vida. Só entende o sentido da vida aquele que está trabalhando num propósito de Deus, que sabe que foi Deus que colocou e acabou. Irmãos, eu sei que Deus tinha um propósito para mim. Eu sei que Ele tinha um propósito para mim. Eu estava ali na PIB de Nova Cidade, converti, batizei ali. Eu nunca fui diácono, mas eu ajudei a varrer a igreja. Passei pano no chão. Eu chegava antes no culto e a zeladora e o zelador eram Luiz e Alani. Pastores devem ter conhecido eles. Eu chegava antes no culto, eles estavam varrendo, limpando. Eu passava a mão numa vassoura e ajudava eles. André, pode deixar. Eu falei, mas eu estou aqui à toa, deixa eu fazer. Eu não sabia o que Deus tinha para mim. E eu varri, sem ser diácono, eu varri, sem ser zelador. Eu cuidei das crianças no berçário, faltava alguém, eu estava com o neném no colo lá. Quem é a mãe desse menino? Estava lá com a criança no colo. Irmão, eu estava lá, meu Deus, eu estava lá cuidando. Aí, sabe qual foi o resultado? Deus me colocou no propósito. Fui ao Calunga, voltei. Depois eu virei o pastor do Luiz e da Lani. E ela falou comigo: ô André, ô apóstolo André, pastor André. Ela me chamava às vezes assim e falava assim: eu preparei você para o batismo, eu te dei aula de batismo e agora você é o meu pastor. Agora, e se eu não ajudasse ela antes? Eu fui um bom exemplo quando eu estava lá novo convertido, irmão. Ainda tropeçava nas palavras, não sabia um versículo, não sabia nada, eles estavam me ensinando. Depois virei o pastor deles. Porque um Deus tem um propósito, Ele pega você e vai jogar lá, ó. Não para humilhar, não. Eu até abençoei muito eles. Eu estou falando assim: você não vai ter crise em servir dentro do propósito. Você não vai ter crise em se sacrificar por um propósito que é maior do que a sua própria vida. Eu já falei, por esse projeto de aliança, eu dou minha vida. Pela igreja eu entrego minha vida. Eu me sacrifico por isso, irmão. Porque é maior do que eu. É maior do que a minha vida. Quem tem um propósito sabe que não está de boa. Quem não tem propósito vem ao culto quando dá. Quem tem um propósito não falta por nada. Quem não tem um propósito, assiste, fala: que legal, rolou uma dança, um louvor diferente, o pastor agora soltou o violão e está com a guitarra. Mas quem tem um propósito, irmão, é assim: quem tem um propósito, ele está no meio, ele está vendo as coisas, ele está ajudando a fazer as coisas acontecerem. Quem não tem, assiste. Quem tem, participa.
de tudo. Quem não tem um propósito, irmão, vem para o culto. Quem tem um propósito, participa do culto. Sabe, a questão, quem tem um propósito, participa. Quem não tem, fica assistindo. Ei, deixa eu te falar, se você tiver um propósito, você vai ser o crente mais feliz da terra. Você andar no propósito de Deus, pastor, está numa guerra aqui, mas você não sai, porque você tem um propósito. Você sabe que o negócio ali é Deus na sua vida, é o Espírito Santo andando, agindo em você. Ninguém vai entender, porque humanamente falando é melhor sair, mas quem tem um propósito permanece. Quem tem um propósito permanece, e aí a coisa, meu Deus do céu, meu Deus. Quem não tem propósito levanta capetão. Deixa eu ver o horário aqui, só pra gente ver o que a gente vai. Mas dá pra ir mais um pouquinho, não dá? Dá pra ir mais um pouquinho? Tá, então deixa eu mostrar pra você. Toda pessoa que tem um propósito vai ser perseguida um dia. Olha só o que eu vou colocar pra vocês aqui. Espera um pouquinho. O propósito faz com que as pessoas comecem a te perseguir. De alguma forma, vai começar a vir algum tipo de perseguição. Mas quem tem um propósito não desiste. Ele não ouve as propostas estranhas. Eu falando nisso, eu vou falar só um pouquinho das propostas. Quais são as moças aqui, os rapazes que não são casados? Não é casado? Cuidado com as propostas. Porque quem já se ferrou quer que você se ferre. O bom é que vocês entendem tudo e querem colocar vocês como atrasado porque você não... Aí quer colocar... Não, você que está na frente. Você que está na frente tem que ter orgulho. Tem que ter orgulho Não, perdão, orgulho não. Você tem que ficar feliz, porque orgulho é trem esquisito. Você tem que ficar feliz. É perigoso falar orgulho hoje, porque o pessoal vai pensar assim, pastor, tá estranho. Tô não, irmão, pra frente. Aleluia. Gente, vocês são ótimos. Deixa eu achar o texto aqui que eu vou colocar para vocês. Olha só. Meu Deus do céu. 1 Samuel. Olha só, que coisa interessante. 1 Samuel, capítulo de número 5. Deixa eu ver se está aqui mesmo. Perdão. Deixa eu ver. 2 Samuel, capítulo 5. Segundo Samuel, capítulo 5. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Davi foi ungido como rei lá em Belém. Depois ele foi ungido pela segunda vez como rei em Judá. Depois ele foi ungido pela terceira vez como rei em Israel, sobre todo Israel. Ele teve 3 unções. Uma foi uma unção particular, só a casa dele sabia. Outra foi a unção que só uma tribo sabia, outra toda a nação. Deixa eu te falar, tem hora que a gente precisa ir crescendo no azeite. Talvez você está recebendo aqui a unção que fica firme, porque vai vir a unção que é para toda a nação. Mas agora eu vou te ungir aqui só para você andar no propósito. Só para o propósito. E lá na frente vai se cumprir o negócio. Mas quando ele foi ungido rei, meu Deus do céu, olha aí o verso 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora, o quê? Quem tem um propósito, quem tem uma unção, ele era o homem segundo o coração de Deus para reinar. Quando os filisteus souberam que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Olha aí, gente, porque o ungido é perseguido. Que quem tem um propósito, irmão, eu vou chamar essa unção, o seu propósito é uma unção. E quando você está nela, vem uma perseguição para tentar impedir, porque você, dentro do propósito de Deus, é um agente ativo do avivamento. E o inferno vai querer atrapalhar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Só uma boa notícia. Deus só permite vir lutas para pessoas que Ele sabe e confia. Sabe que é forte e confia. Ele não vai deixar vir uma luta que você não aguenta suportar. Então ele permite, porque ele sabe, isso aí não vai vacilar não. Aquela ali, ela tem condição.
Ele acreditou em você. Mas sabe qual é o melhor, a parte melhor? É porque quando alguém começa a te impedir, você sente uma força contrária, significa que até as trevas lhe aprovaram. Quando o inferno começar, é porque está incomodado. Começa a fazer a vontade de Deus. Começa a fazer a vontade de Deus. Aí o diabo começa a levantar e fala: Deus, que prova, né? Tá uma prova. É porque o inferno sabe que Deus vai lhe usar muito demais pra caramba a beça. Aí ele tem que vir atrapalhar o negócio. Fique firme. Quem tem um propósito não recua. Não levante um capetão. Não, vai na direção da promessa. Porque o Senhor é contigo. Ele está vendo tudo. Eu já dei disso aqui para vocês, mas a Bíblia diz que os filisteus vieram, armaram uma cilada no Vale dos Gigantes. Olha só, no Vale dos Gigantes. E Davi consultou o Senhor: Senhor, posso ir? Como é que é? Eu luto, fico quieto, o que é que eu tenho que fazer? Porque quem tem um propósito consulta ao Senhor. Aí Deus falou: pode ir que eu estou contigo. E Davi estava com um número menor. A Bíblia diz que todos os filisteus, era exército da nação. Quando Davi foi correndo, o nome do local passou a ser chamado Senhor das Quebradas. Olha só, parece até um nome atual, né? E aí você vai para onde? Eu vou para as quebradas. O Senhor das Quebradas, sabe por quê? Porque Deus foi na frente de Davi naquela batalha, e todo o exército dos filisteus foi rompido pelo meio como se rompe águas. Olha só, Deus foi pela frente, e foi quebrando o braço, o osso de todo mundo ali, ó. E aí os filisteus foram derrotados. Aí Davi: que forte esse negócio aqui de Deus, cara. O nome do lugar vai ser o Senhor das Quebradas. Aí os filisteus se armaram no mesmo lugar de novo. E aí Davi perguntou: Senhor, e agora? Porque ele podia ir, mesmo lugar, mesmo povo. O Senhor das Quebradas vai quebrar tudo. Não, ele consultou de novo, falou: quem tem um propósito, você busca Deus. Senhor, eu devo ir de novo? E aí Deus falou: não, Davi, não vai mais não. Falei: mas como assim? Você vai ficar de frente para eles, você vai rodear, lá atrás deles tem umas amoreiras. Fique por baixo das amoreiras e espere. E aí, Deus, fique quieto. Eles vão ver vocês. Como que eles vão perder de vista um exército que está rodeando eles? Fique lá por trás das amoreiras e fique lá parado. Quando vocês ouvirem um estrondo de marcha na copa das amoreiras, quando vocês ouvirem um estrondo de marcha na copa das amoreiras. Irmão, você já viu uma árvore amoreira? Ela não é igual à mangueira. Ela não é igual à jaqueira. A amoreira é uma árvore que você, embaixo dela, você consegue ver o céu, porque ela não é frondosa demais não. Ele falou: fique com o seu exército embaixo das amoreiras, de frente para eles. Eles vão estar de frente para vocês, só vão virar. Quando eles estiverem ali, quando você ouvir, Davi, o estrondo de marcha na copa das amoreiras, corre. Por que, Deus? Corre na direção dos inimigos, para que vocês vejam a vitória que eu vou dar. Porque esse estrondo de marcha é o meu exército. Ele vai com tudo. Se você não correr, você não vai nem ver. Eles tinham que correr para ver. Olha que pancada. Então eu tinha que ver. Agora, olha aqui, irmão. Bate os pés no chão. Não, tem que ser mais forte. Ok. Isso é o estrondo. Estrondo de marcha. Agora pensa no exército de Deus celestial na copa das árvores. Porque para dar um estrondo de marcha eu tenho que ter chão. Mas o exército de Deus ia na copa das árvores. Quando eu estou no propósito, Deus manda o exército do céu na minha frente para poder batalhar, meu irmão. Não sei, tem crente aí para glorificar, receber, aplaudir. Oh, meu Deus do céu. O exército de Davi não entendia aquilo. Meu rei, e aí? O Abisai. Meu rei, e aí? O Samar. O Eleazar. Os 30 valentes. Meu rei, e aí, como é que vai ser o negócio? O cara do trombeta está ali. Ele falou: não, me dá o trombeta aí. Coloca ela aqui. Não, mas não vai tocar? Não. A gente vai esperar eles vir? Não, nós que vamos. Mas como é que é isso? Como é que Davi fala isso? Não, é que eu consultei o Senhor e ele falou para a gente ficar aqui embaixo das amoreiras. Não, beleza, a gente já está embaixo, mas com que hora que a gente vai? Não, é assim, a gente vai ouvir um estrondo de marcha na copa dessas árvores aí.
Quem tem um propósito, irmão, vai viver o sobrenatural do Pai. Meu Deus do céu. Aquela galera, irmão, teve que ser avisada. Davi falou: avisa o pessoal, hein? Quando começar a marcha eu vou correr. E quem não correr na direção dos inimigos não verá a vitória que Deus vai dar. O que? Mas, cara, estrondo de marcha na copa das árvores? Cara, foi Deus que falou, o Todo-Poderoso, o que abriu o mar, o que mandou as 10 pragas, o que nos deu os 10 mandamentos, o que mandou o maná, o que botou a rocha saindo água, aquele que nos deu a vitória sendo o Senhor das quebradas. É Ele que vai vir para cima aqui, ó. Aí o pessoal, valeu, Davi, já entendi tudo, vamos lá. Galera, estrondo de marcha ali, o quê? Vai ter marcha aí em cima, o exército de Deus vai vir por cima e a gente vai por baixo. Eles são a força aérea e a gente é a infantaria. Pau vai quebrar hoje aqui, meu irmão. Ei, meu Deus, oh meu Deus. É a Bíblia Sagrada, irmão. Não estou falando de filme de Hollywood, não. Até vontade de botar o fundo musical do The Chosen. Aí, Fica à vontade, minha família, meu velho. Meus santos, quando começou, não começou assim, ó. Foi em cima, ele olhava e não viam nada. Então vamos correr. Eles tinham que correr ouvindo aquele som. Eles corriam por baixo, o exército de Deus corria por cima. E de repente os inimigos eram tudo na frente dele, destruídos, até o último homem. Porque Davi estava no propósito. Se ele viesse de frente, estava fora do propósito. Mas veio por baixo, por trás e ficou embaixo das amoreiras. Se ele atacasse antes, estava fora do propósito. Se ele não corresse, estaria fora do propósito. Mas quando a marcha foi, eu me uno ao exército celestial. Eu boto o meu estrondo de marcha junto com o estrondo de marcha do próprio Deus que vai à frente. E aí, quem está no propósito provará do sobrenatural. Esse é o problema. Tem um monte de gente querendo o sobrenatural, mas fora do propósito. E Deus não tem compromisso com quem está fora do propósito. Eu vou repetir para você. Se Davi não consultasse ao Senhor e ficasse fora do propósito, ele ia ser quebrado. Mas Deus quebrou a galera, porque Davi estava no propósito. Deus quebrará os seus adversários. Deixa eu te falar, ele não vai sair quebrando o braço de um monte de gente por aí agora não. Mas ele vai quebrar os demônios que levantam contra você. Hein? Não, quem está no propósito não precisa de capetão. Ele tem o Senhor para ir à frente dele. Quem tem um propósito não precisa voltar de onde Deus tirou. Se Ele te tirou de lá é porque Ele não quer você lá nunca mais. Quem tem um propósito, irmão, tem foco e consulta ao Senhor. Quem tem um propósito, nem sempre faz a própria vontade, mas faz o que Deus quer que seja feito. Quem tem um propósito verá as maravilhas de Deus. E mesmo quando não estiver vendo e nem entendendo, ele estará provando de uma água que sai do próprio Cristo. Se eu ando no próprio... Irmãos, aquele povo bebeu da água sagrada. E nem sabia. Deixa eu te dar uma notícia. Tem um monte de livramento que Deus já te deu e você nem sabe. Porque se você estiver no propósito, tem coisa que ele não deixa nem você ver, que você vai assustar com o tamanho do capeta. Porque tem uns que são muito feios. Eles eram anjos, caíram e ficaram deformados. Aí, Deus não deixa nem ver. Fala, vou detonar esse aqui, eu não vou deixar nem ver, senão não vai nem entender. Aí dá logo um peteleco. Cai para lá o capeta. Ele está te livrando, meu irmão. Se você estiver no propósito, você tem quem está te garantindo é o próprio Deus. Você entende isso? Agora, se eu der ouvido às propostas, sugerindo uma proposta. A menina encontra com a colega. A colega tem um primo. E o primo é um cara mais ou menos. Aí ela vai falar assim: você tá boa, amiga? Quando fala amiga, é porque o meu primo tá afim de você. Aí ela olha pra lá, o cara tá assim, ó. É um capetão. Não vai nessa proposta, minha santa. Tem uns irmãozinhos orando pela sua vida. Não vai na proposta. Quem é que é casado? Toda aliança será provada. Ei, toda aliança será provada.
Quem anda no propósito não quebra a sua aliança. Não quebra a sua aliança. Quem anda no propósito, irmão, é o propósito de Deus. Deus não quer isso para mim. Isso aqui é um propósito do inimigo. Isso é árvore do conhecimento do bem e do mal. É mais do mal do que bem. Não. Então, afaste-se de qualquer proposta que te tire do propósito sagrado. Seja crente, servo de Deus, ache o que fazer na igreja, trabalhe na obra, faça valer, arregaça, não venha para assistir culto não. Pastor, mas não tenho cargo, eu vou te dar um cargo. Pode, pastores? Quem não tem um cargo aqui? Pastor, eu não tenho um cargo na igreja não, vou dar um cargo para vocês agora. Levanta a mão aí, levanta a mão. Todos que não têm um cargo, levanta a mão. Em nome de Jesus, eu nomeio vocês aí os intercessores do culto. Todo culto, vocês agora chegam 30 minutos antes para orar pela palavra e pelo louvor. Vocês são, agora tem um cargo. Quando perguntar, o que eu falo? Eu sou intercessor do culto, aleluia. Pronto, tá com cargo. Está resolvido aí. Todos têm o que fazer na igreja, irmão. Você precisa ser nomeado para pilotar a vassoura? Você não, hein? Chega cedo aí, tem coisa que fazer. Até você aprender a tocar, toque o coração de Deus. Eu estou tocando o coração de Deus até hoje, que eu não aprendi a tocar nada. Mas eu estou no propósito, hein? O Rivo foi começar a tentar me ensinar a bateria, eu fiquei com medo dele, falei, credo, eu não vou não, hein? Não sabe ensinar não, irmão. Ele vai ensinar, fala, tá errado esse negócio aí. Vai gritando com o pastor dele, tá doido, rapaz? Não, eu não vou não, hein? Saí fora dele, credo. Não, eu vou sair do propósito. É muito doido. Ei, deixa eu orar por você. Eu vou continuar mais um pouquinho.